Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer a bolsa Núbia, uma bolsa de crochê muito econômica, mega fácil, com esse ponto em relevo que traz todo o destaque para a peça, acessórios que complementam e deixam a sua peça mais elegante. Essa bolsa é bem fácil e rapidinha de fazer, gente. Eu fiz ela em menos de 4 horas, eu achei muito rapidinha de se fazer e o resultado eu achei encantador. Então eu espero muito que vocês gostem. Já deixa aqui nos comentários se vocês querem mais peças como essa, que gaste apenas um novelo, porque se vocês comentarem bastante, eu vou trazer mais aulas. O nome Núbia eu dei em nome à seguidora mais engajada da semana, então se você quer que a próxima aula tenha o seu nome, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. E se você já gostou dessa peça, a aula é totalmente gratuita. A única coisa que eu peço é a sua colaboração. Curte esse vídeo, hypa ele, aproveita para se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e também compartilha com a sua amiga crocheteira que adora essas bolsas econômicas. Inclusive, já me conta se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui do canal e também me conta de onde você está me assistindo. Quando você fizer a sua peça, não deixa de me marcar lá no Instagram. Eu amo ver vocês recriando peças que eu estou ensinando. Isso faz eu entender que vale a pena postar cada vez mais aulas para vocês. Espero muito que vocês gostem dessa aula. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, é uma assinatura mensal no valor de R$19,90. Gente, sai 70 centavos por dia e por lá são mais de 20 aulas exclusivas e todo mês temos novidades por lá. Eu, se fosse você, não perderia tempo. É só clicar no link aqui da descrição. Qualquer dúvida, pessoal, eu fico à disposição e eu tô muito ansiosa para ver a sua versão. Já me conta também se você vai fazer no fio de malha assim como eu ou no fio de poliéster. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio de malha premium da Fisher de 25 milímetros na cor cappuccino. Esse novelo veio com 140 metros, olha que linda que é essa cor. Eu vou deixar para vocês o link na descrição da loja Matilda, onde vocês encontram o fio da Fisher. Tem um preço mega acessível e para esse modelo, no tamanho que eu fiz, eu utilizo apenas um novelo, tá bom? Lembrando que na loja Matilda nós temos cupom de desconto TATA, THATA, tudo maiúsculo. Você garante 5% de desconto no final da sua compra. Eu vou usar uma agulha de crochê de 5 milímetros, tesoura, uma alça em sintético, olha que linda, essa alça é lá da Shopee, olha que linda que ela é, e olha que diferente que é o fechamento dela, olha. Ela é maravilhosa e eu escolhi nesse tom café porque eu achei que casou perfeitamente com o fio, ficou tom sobre tom maravilhoso. Eu vou deixar essa alça aqui na sacolinha do YouTube Shopping, então você consegue comprar diretamente do vídeo, é bem seguro, tá pessoal? É direto pelo YouTube, ele te encaminha para o link correto dentro da Shopee. Vou utilizar a minha etiqueta personalizada, que também é da Shopee. A minha é a de 28 por 11 milímetros. Vou deixar para vocês também ela aqui na sacolinha do YouTube. Essa sacolinha fica no canto de baixo aqui, esquerdo, tá bom? Vou utilizar o fecho tigre, que é mega conhecido aqui no canal já, utilizo há muitos anos. Você pode substituir por botão imantado, mas olha, esse fecho chama muita atenção, viu? Eu vou deixar ele também aqui na sacolinha. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Trabalhei 27 correntes, ficou medindo 18 centímetros. E aqui, pessoal, se você estiver utilizando um fio de espessura diferente da minha, mas quer que a sua peça fique no mesmo comprimento da minha, é só você seguir trabalhando até alcançar o mesmo centímetro. Só não se esqueça que as correntes precisam ser múltiplos de 3, tá bom? Então, fiz aqui as correntes, vamos virá-las para baixo e vamos trabalhar nesses gominhos, essas ondulações que nós temos atrás de cada corrente. Então, aqui, eu vou pular
a primeira ondulação, a segunda e a terceira. E a partir da quarta, nós vamos trabalhar ponto alto. Então, eu laço o fio na agulha, pulo a primeira, a segunda e a terceira ondulação, entro na minha quarta ondulação. Se você olhar aqui embaixo, olha, a sua corrente permanece aqui, tá bom? Então, agora, eu pego o fio que vem do novelo e passo por essa ondulação. Fiquei aqui com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo por 2, sobraram 2. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo, tiro 2. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Então, vamos trabalhar um ponto alto em cada ondulação até o final da nossa carreira. Trabalhei ponto alto por toda a minha carreira, fiquei com um total de 24 pontos. É interessante que, se você está iniciando, você conte todas as carreiras que você terminar para ver se tem a mesma quantidade de pontos. E eu passei lá aquela medida inicial das correntes, mas vamos ver aqui agora o tamanho que ela ficou, o trabalho, porque ele dá uma esticada, tá? Ó, ficou agora com 22 centímetros de comprimento. Então, o seu trabalho vai esticar. Então, se você quiser ele menor, trabalha de 3 em 3 correntes a menos. Agora, eu vou subir 2 correntes. 1, 2, e vou virar o meu trabalho. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto comum. Laço o fio na agulha, venho aqui no meu primeiro ponto, trago o fio aqui para frente e faço um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo. Então, a gente começa com um ponto alto, mas depois já vai para o ponto alto em relevo. O próximo é aqui, ó, eu já trabalhei nesse, então o próximo é aqui, ó. Você pode até separar assim para você conseguir visualizar ele. Eu laço o fio na agulha, entro nesse próximo ponto alto, passo o fio que vem do novelo por ele. Fico com 3 alças na agulha, tiro 2, sobraram 2, tiro 2. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos comuns. Laço o fio na agulha e vamos no próximo ponto. Ó, eu já trabalhei nesse daqui, que foi relevo, que eu peguei lá no ponto alto, agora a gente entra nesse daqui. Ó, e faço ponto alto, certo? Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e também trabalho um ponto alto. Então, até agora foi um ponto alto, um ponto relevo, 2 pontos altos, agora vamos fazer outro relevo. Então, eu já trabalhei nesse e nesses 2 aqui. Então, nosso ponto em relevo será nesse pontinho aqui, ó. Certo? Então, eu laço o fio na agulha, entro no ponto alto, ó, peguei ele aqui, pego o fio que vem do novelo, passo por esse ponto alto, faço outro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos comuns. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, faço um ponto alto, laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e trabalho outro ponto alto. Laço o fio na agulha e no próximo ponto, que é esse daqui, a gente trabalha um ponto alto em relevo. Então, eu entro nele, passo o fio que vem do novelo por ele, fico com 3 alças na agulha, tiro 2 e tiro 2. E agora, 2 pontos altos comuns, um ponto relevo, 2 pontos altos comuns, um relevo, 2 pontos altos comuns. Vamos seguindo desta forma por toda a nossa carreira. Feito mais uma carreira, e eu vou fazer o último ponto junto com vocês.
Aqui eu fiz o ponto relevo e assim, como eu iniciei com apenas um ponto alto, eu vou finalizar apenas com um ponto alto. Somente nos demais que nós fazemos 2 pontos altos entre cada relevo, tá? Como sempre vai ser ponto alto comum. Laço o fio na agulha e entro nessas 2 alcinhas aqui bem da pontinha, ó. E trabalho um ponto alto. Pronto, fizemos nossa segunda carreira, esse lado ficou assim, esse lado ficou assim. Agora, subo 2 correntes, 1, 2, e viro meu trabalho. Sempre que você finalizar uma carreira, dá uma puxadinha assim no seu trabalho, tá? Agora aqui, ó, o primeiro e o último ponto também vai ser um ponto alto comum. Laço o fio na agulha. Vamos no primeiro ponto aqui, ó. Aqui tem a primeira e a segunda corrente, e aqui o ponto. Então, eu entro nesse ponto e trabalho um ponto alto comum. Já agora, a gente vai fazer o seguinte. Onde fizemos o ponto relevo, vamos fazer ponto alto comum. E onde nós fizemos o ponto alto comum, nós vamos fazer o relevo. Então, eu sei que agora aqui o próximo vai ser um ponto alto comum. Então, eu laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Os próximos são os pontos altos comuns, então eu vou trabalhar ponto em relevo. Laço o fio na agulha, entro nesse primeiro pontinho aqui e trabalho o ponto relevo. O próximo também, laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e faço um ponto em relevo. Já o próximo ponto, que é esse daqui, ele é um ponto em relevo, então eu vou trabalhar um ponto alto comum. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e faço um ponto alto comum. E agora faremos 2 pontos altos em relevo. Laço o fio na agulha e vamos nesse pontinho aqui, ó. Entro nele e trabalho um ponto alto em relevo. Laço o fio na agulha, vamos no próximo pontinho e trabalho outro ponto alto em relevo. O próximo ponto era um ponto em relevo, então eu entro nele e trabalho um ponto alto comum. Então, vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira. Agora eu vou fazer 2 pontos relevos, um comum, 2 relevos, um comum, 2 relevos e um comum, por toda a minha carreira. Feito aqui, pessoal, a nossa terceira carreira. E da mesma forma que nós iniciamos com um ponto alto, temos que fazer o último ponto alto comum, tá? Então, eu fiz um ponto alto comum porque esse aqui era em relevo e o próximo é apenas um ponto alto comum, ó. Entro aqui nessas 2 alcinhas e trabalho ponto alto. Subo 2 correntes, viro meu trabalho e vamos refazer essa carreira aqui, ó. Então, o primeiro e o último ponto é sempre um ponto alto comum, laço fio na agulha, entro no primeiro ponto e faço um ponto alto comum. O próximo ponto, olha, era um relevo, então eu laço o fio na agulha, entro aqui nesse ponto alto e faço um ponto em relevo. Agora, 2 pontos altos comuns, laço o fio na agulha, já trabalhei o ponto em relevo nesse, então agora é esse daqui, que eu vou trabalhar o ponto alto comum. 1, laço fio na agulha, vamos para o próximo e faço o segundo ponto alto comum. E sempre vai arrumando a sua peça. Laço o fio na agulha e no próximo é um ponto em relevo. No próximo, 2 pontos altos comuns. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, faço um ponto alto
Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, faço mais um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, olha só. Então, você se baseia por essa outra carreira que você fez. Faz um ponto alto em relevo. Essa parte vai ser a frente da nossa peça. E aqui vai ser a parte de trás, tá bom? Então, vamos seguir desta forma por mais uma carreira. 2 pontos altos comuns, um relevo, 2 comuns, um relevo. Feito mais uma carreira. Da mesma forma que o primeiro ponto foi um ponto alto simples, aqui nós também trabalharemos o último ponto, um ponto alto simples, olha. Fiz o ponto relevo nesse, então o próximo é esse daqui. E eu trabalho um ponto alto. Arrumo meu trabalho, está ficando assim até o momento. Vamos subir 2 correntes e a partir daqui é repetição de carreiras. Então, agora nessa carreira nós vamos trabalhar o primeiro e o último ponto alto comum. Então, laço fio na agulha, entro no primeiro ponto e faço um ponto alto comum. E onde nós fizemos o ponto em relevo será ponto comum, e onde nós fizemos o ponto comum será ponto relevo. Então, a partir daqui eu trabalho um ponto alto comum, 2 relevos, um comum, 2 relevos, um comum e 2 relevos. Então, eu laço fio na agulha, e no próximo eu também faço um ponto alto comum. Já no próximo, laço fio na agulha, entro aqui no ponto alto e vou trabalhar um ponto em relevo. Laço fio na agulha, entro no próximo ponto e faço outro ponto em relevo. Olha só. No próximo, laço fio na agulha, entro no próximo ponto e trabalho um ponto alto comum. No próximo, faremos 2 pontos em relevo. Laço o fio na agulha, entro no ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto alto e repito ponto alto, relevo. Laço o fio na agulha e no próximo ponto faço um ponto alto comum. Vamos novamente seguir desta forma por toda a nossa carreira. Prontinho, feito aqui mais uma carreira. E o último ponto, assim como o primeiro, sempre será um ponto alto comum. Então, laço o fio na agulha. Entro aqui no meu último pontinho dessa carreira. E faço um ponto alto comum. Subo 2 correntes. Viro meu trabalho. Põe ele em cima da mesa e pode ir ajeitando ele. Agora, vamos repetir a carreira de um ponto alto comum, um ponto relevo, 2 pontos altos comuns e um relevo. Então, vamos lá. Primeiro ponto e último sempre vai ser um ponto alto comum. Laço o fio na agulha, entro no primeiro ponto e trabalho ponto alto comum. Próximo ponto, olha, é só você olhar aqui na carreira anterior, que você vai ver que já é um ponto relevo. Então, eu já trabalhei aqui. Próximo ponto é esse daqui. Então, eu entro nele, entro no meu ponto alto e faço um ponto em relevo. Nos próximos, 2 pontos altos comuns. 1 e 2. No próximo, que é esse daqui, vamos trabalhar um ponto em relevo. E no próximo, 2 pontos altos comuns. Então, pessoal, a partir daqui é somente essa repetição de 2 carreiras para formar esse padrão. Então, eu vou fazer aqui até o tamanho que eu desejo e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, um total de 14 carreiras.
De altura ficou medindo 26 centímetros. E de comprimento ficou medindo 21,5. Se você quiser maior de comprimento, você vai trabalhar de 3 em 3 correntes a mais no início, e maior de carreira, né, de altura, você vai trabalhar de 2 em 2 carreiras a mais. Se você olhar assim, você vai conseguir visualizar melhor o ponto, provavelmente aí pessoalmente você tá visualizando melhor também. Devido à luz que bate aqui, não tá refletindo tão bem o ponto olhando de assim, mas quando eu viro assim, ó, vocês conseguem visualizar, tá bom? Agora, nós vamos começar a fechar a nossa lateral. O que eu vou fazer? Eu finalizei aqui com apenas uma corrente e não duas. E eu vou trabalhar ponto baixo aqui até chegarmos na próxima ponta, ó. Até aproximei vocês para ficar mais fácil da compreensão, olha. Então, agora eu vou entrar aqui, ó, nesse gominho, nessa alcinha que tem bem aqui na lateral. Pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Agora, nós vamos no próximo ponto, que é esse daqui, ó. Eu vou entrar nessa alcinha e na alcinha de trás. Pego o fio que vem do novelo e passa por essas 2 alcinhas. Sobraram 2 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto, que vai ser aqui, ó. Bem aqui no meio. Pego o fio que vem do novelo, passa pelas 2 alcinhas. Peraí, deixa eu tirar aqui e fazer de novo, que eu não quero que forme um buraco. Eu quero aqui, ó. Pronto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha. Tiro as 2 de uma vez e vai arrumando. Entro no próximo ponto, que é esse gominho aqui, olha. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fica com 2 alças na agulha e tiro as 2 de uma vez. Agora, vamos aqui, ó, pego nessa alcinha e nessa daqui e faço ponto baixo. Aqui, pessoal, o importante, não tem exatamente um lugar para você pegar e trabalhar o ponto baixo. O importante é que os pontos não fiquem tão afastados. Então, aqui, por exemplo, olha, eu vou trabalhar o meu ponto baixo aqui. Por quê? Porque se eu trabalhar ele nesse pontinho aqui, olha, deixa eu fazer para vocês verem. Tá vendo como ficou um espaço entre eles? Ó, tá vendo? Então, para o ponto ficar mais fechadinho, eu entro aqui, ó, antes, bem aqui, faço um ponto baixo. E agora, vamos no próximo, que é esse gominho aqui que eu tinha entrado, e faço o ponto baixo e vou arrumando, certo? Olha só, esse lado com acabamento e esse sem. Então, eu vou fazer esse acabamento até chegar aqui nessa ponta. Olha, pessoal, cheguei aqui próximo do finalzinho da nossa lateral. Aí aqui nós temos as 3 correntes que nós pulamos no início. Nessas 2 eu vou fazer ponto baixo, tá? Então, olha, eu venho aqui e entro nas 2 alcinhas da corrente, ó, desta forma, e faço ponto baixo. E aqui a mesma coisa. Pego nas 2 alcinhas e faço ponto baixo. Agora, essa é a parte da frente da nossa peça. Eu vou dobrar no momento ela pra dentro e depois a gente desvira a nossa peça, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e eu tô segurando aqui a minha bolsa dobrada, tá? Agora, eu vou entrar nas 2 alcinhas do ponto baixo desse lado e eu vou entrar nas 2 alcinhas do ponto baixo da frente, tá vendo? Eu entrei aqui, ó, então, em 2 alcinhas e aqui em 2, eu já tinha uma na agulha. Eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar por esses 2 pontos baixos. Vou ficar com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez, fazendo o ponto baixo. Agora, vamos aqui no ponto da frente. Entro nas 2 alcinhas do ponto baixo da frente
trago o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço ponto baixo. Entro no próximo ponto, nas duas alcinhas, entro no ponto da frente, nas duas alcinhas e faço ponto baixo. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer desta forma até ter fechado toda a nossa lateral. Fiz aqui ponto baixo por toda a minha lateral, então estamos assim até o momento. Agora, eu vou cortar meu fio. Pode puxar. E agora, eu entro aqui nos pontos baixos e vou escondendo essa sobrinha de fio. Depois eu venho e passo um pingo de cola na ponta para não soltar. Agora, nós precisamos fazer a outra lateral, tá? Então, eu vou pegar aqui meu fio e vou fazer uma laçada inicial. Você pode costurar ponta com ponta aqui, ó, você abre o fio dos dois lados, aí você coloca eles um de frente para o outro, bem alinhadinho assim, e faz uma costura, ou pode passar cola, por exemplo. Se você não quiser fazer nenhum dos dois, você vai fazer uma laçada inicial. Pronto. Primeiro a gente vai fazer ponto baixo e depois vem fechando, tá? Então, vamos lá. Tem que ser aqui por essa pontinha que tá esse fio, para o ponto baixo ficar pra frente quando a gente desvirar, igual foi desse lado aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui. Entro aqui, ó, em duas alcinhas. Bem na pontinha aqui. Aí, eu vou deixar essas duas pontinhas de fio em cima da agulha. Trago o fio que vem do novelo aqui pra frente. Fico com duas alças na agulha, tiro as duas de uma vez. Aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nesse gominho. Coloco esses dois pedacinhos de fio em cima da agulha. E faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto aqui. O meu vai ser aqui. Deixo essas duas pontinhas de fio em cima da agulha. E faço ponto baixo. Assim eu já vou escondendo essas pontinhas de fio. Vamos no próximo ponto. E faço ponto baixo, já escondendo essas pontinhas de fio. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui por toda essa parte, até chegarmos aqui na ponta novamente. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui ponto baixo por todas as partes, até chegarmos aqui na pontinha. Eu vou fazer uma corrente, dobro a minha peça, viro ela. E vamos fechar com pontos baixos. Então, eu pego aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo. Entro nas duas alcinhas do ponto baixo aqui da frente, ó, e faço ponto baixo. Isso aqui, ó, depois a gente vai arrumar quando desvirar a peça, tá bom? Podem ficar tranquilas. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas do ponto da frente e faço ponto baixo. Da mesma forma que nós fizemos do outro lado, vamos fazer desse. Então, eu vou fechar aqui todo em ponto baixo e fazer o arremate do fio e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Nossa clutch ficou pronta com as laterais fechadas, desvirando a peça para finalizá-la. Então, a gente vai desvirando como se fosse uma roupa. Só que aqui na lateral, toma muito cuidado para tirar bem a pontinha aqui do crochê, porque às vezes não sai por completo. Vai arrumando, olha, tá vendo? Aqui já não saiu ainda. Agora sim saiu. Arruma assim, ó. E olha como que fica bonita essa costura dessa lateral, gente.
Daí arruma aqui o corpo da peça também. E aqui também. Olha só que fofura esse detalhe da lateral. Arruma assim. Pode ir repuxando, apertando, moldando para a sua peça ficar no formato certinho, tá? O crochê é isso, gente. Ele precisa ser moldado para ficar como nós queremos. Principalmente aqui essa parte da lateral. E aqui essa parte de cima também. Olha só. Agora, pessoal, nós vamos fazer a aplicação dos acessórios. Eu vou começar pelo fecho. Então, deixa eu ver que lado que eu quero pra frente. Se eu quero esse ou esse. Acho que eu vou querer esse daqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui um pedaço do fio, mais ou menos assim, ó. Não tem um tamanho específico, não precisa ser grande, tá? Então, cortei aqui o pedaço do fio, deixa eu pegar meu fecho. Vou tirar ele aqui, vou soltar uma parte. E agora, dobra aqui ao meio esse fio que você cortou. Pego aqui, ó, essa argola que vem no fecho. E essa parte dobrada ao meio, a gente passa pela argola. Abre. Pega aqui as pontinhas, passa por dentro. E puxa. Ó, ficou assim. Vamos centralizar aqui o fecho. Isso, aqui fica bom. Aí eu vou pegar aqui a agulha. Entro aqui. Deixa eu só de dentro para fora. Prontinho, pessoal. Fecho aplicado. Olha que fofinho que fica. E agora, eu vou fazer a aplicação da minha etiqueta. Eu vou querer esse lado aqui pra frente. Eu vou colocar minha etiqueta. Deixa eu ver se aqui ela vai conseguir lá atrás encontrar as garrinhas. Deixa eu soltar aqui o fecho. Ó, então eu coloco aqui onde eu quero. E as garrinhas saem aqui dentro. Aí eu venho com essa plaquinha que vem junto da etiqueta. Coloco aqui. E com o auxílio de um alicate, eu fecho a garrinha na plaquinha. Daí você fecha aqui o fecho de imã. Opa. E arruma a sua etiqueta para ficar do seu agrado. Agora sim. E para finalizar, vamos fazer a aplicação da nossa alça de mão. Gente, essa bolsa para um casamento fica maravilhosa, olha. Daí como que eu faço? Eu pego um lado aqui com uma garrinha.
e o outro lado com a outra garrinha. Daí aqui dentro elas precisam se encontrar, tá? E a mesma coisa desse lado. Pega aqui de um lado, do outro, e vê se encontraram lá dentro. Olha só que coisa mais linda, gente. Deixa eu afastar vocês um pouquinho. Prontinho, pessoal. Olha só que maravilhosa que ficou a nossa peça. Fala sério, gente. Que coisa mais fofa. Eu vou aproveitar e vou passar as medidas finais da nossa peça para vocês. De comprimento ficou medindo 22,5 e de altura ficou medindo 15 centímetros. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Eu tô apaixonada, achei que ela ficou maravilhosa. E um acabamento impecável, utilizando apenas um novelo. Já deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais tutoriais de peça com apenas um novelo. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, comenta um coração marrom aqui e de onde você está me assistindo. Não deixa de me contar se é a primeira vez que você está vendo uma aula minha. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.